Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa Arena do Futuro e hoje é um tema muito especial. Prepare o seu coração, vamos falar sobre Jesus, a porta da graça. Mas antes, eu quero mostrar a você o nosso curso bíblico, que é um DVD sobre profecias do Apocalipse. São 18 lições e fala exatamente sobre esse Deus maravilhoso. Tempo de esperança. É de graça, é para você. É só você mandar um e-mail para a gente, nesse endereço que aparece aqui na sua televisão, e nós enviaremos de graça para você o DVD. Também você pode nos seguir no Twitter, @Arena do Futuro. E ainda temos um blog, onde tem vídeos, mensagens, a palavra de Deus para você. Você pode divulgar isso para os seus amigos e assim, através das redes sociais, levar Jesus a muitas pessoas. Tá bom? Agora, prepare o coração para a mensagem de hoje. Antes de eu entrar na pregação da palavra de Deus, eu estou recebendo aqui nos estúdios, estão assistindo o nosso programa, duas pessoas muito simpáticas, a irmã Eva, que tem 91 anos de idade, imagina, e tem 50 anos de fé adventista. Ela está sentadinha ali. Ô irmã Eva, levanta a mão assim, ó, levanta a mão assim, ficou a mão levantada, tá? Nós queremos que a senhora se sinta bem aqui com a gente. Seja bem-vinda e muito obrigado porque a senhora veio hoje assistir o Arena. E também acompanhada da irmã Helena, que é a pessoa que cuida dela, que ajuda. E ela emocionou toda a nossa equipe aqui, né, Bedak? Ficamos todos emocionados aqui hoje em receber a irmã Helena. Muito obrigado, viu, irmã Helena? Deus abençoe a senhora e a todos os telespectadores do Arena. Lembrando que a irmã Helena e a irmã Eva, elas são da cidade de Jacareí, e frequentam a Igreja Adventista Central da cidade de Jacareí, interior de São Paulo. Agora sim, nós vamos estudar a Bíblia. Deixa eu guardar aqui o meu DVD. E você pegue a sua Bíblia, abra o seu coração, porque vamos falar sobre a porta da graça. Quando falamos na porta da graça, temos que lembrar de um versículo que está no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 10. Vamos abrir a Bíblia? João, capítulo 10, versículo 7 e depois o versículo 9. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade, eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Verso 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Então aqui Jesus afirma categoricamente ser ele a porta das ovelhas, a porta da liberdade, a porta da salvação. Agora, quando Jesus diz assim, eu sou a porta, ele usa uma outra expressão no verso 9, que é assim, ó, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá. Aqui tem duas coisas. A primeira é que nós não podemos, é impossível entrar no céu sem ser através de Jesus. Ou seja, se alguém tentar receber as bênçãos de Deus ou entrar no céu através de mim, não vai conseguir. Através do João, também não. Através de Maria, também não. Através de algum santo, de algum ministro, de algum líder religioso, também não. A única maneira de entrar no céu é através de Jesus Cristo. Por isso ele fala assim, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. E esse texto está ligado a João 14, verso 6, quando ele fala assim, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Aí ele fala assim, ó, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mais uma vez, confirma João 10, verso 9, quando ele fala assim, se alguém entrar por mim, será salvo. E a outra parte do verso 9, que nos impressiona muito, é quando ele fala assim, entrará e sairá. Essa expressão entrará e sairá significa liberdade. Quer dizer que em Jesus nós podemos ser livres e fora de Jesus não há liberdade. Tá claro? Então, Jesus Cristo é a porta da salvação. Agora que isso está claro para você, eu quero ler com você um outro texto que está em Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, versículos 7 e 8, que diz assim, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, estas coisas diz o santo,
o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Essa porta aberta que Jesus apresenta aqui em Apocalipse, quando ele fala assim, eu coloco diante de você uma porta aberta, ele está se referindo exatamente à porta da graça. Ele usa a expressão aqui, eis que eu coloco diante de ti uma porta aberta, e quando eu abro ninguém fecha, quando eu fecho ninguém abre. Ele está se referindo exatamente à porta da salvação, que é Jesus Cristo. O que acontece é o seguinte, Jesus morreu na cruz, vamos dar uma olhadinha na cruz de novo? Jesus morreu na cruz no ano 31. Depois Jesus ressuscitou e permaneceu na terra mais 40 dias, e no final dos 40 dias, Jesus foi elevado às alturas. Ou seja, ele voltou para o céu. Quando ele voltou para o céu, Jesus então ali começou a exercer o seu ministério. Mas de acordo com a profecia de Daniel, capítulo 8, verso 14, Jesus passaria para o lugar santíssimo do santuário celestial. Ele já passou e agora ele está no lugar santíssimo. Significa que Jesus abriu uma porta ao morrer na cruz e ao passar para o lugar santíssimo. Hoje ele está no lugar santíssimo intercedendo por nós. Então Jesus é a porta da graça, é a porta da esperança. Quando nós falamos em porta, nos referimos a Jesus. Quando falamos em graça, nos referimos a Jesus. Quer ver? Vamos abrir a Bíblia em Efésios capítulo 2. Essa carta foi escrita por Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, versículo 9 e versículo 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Bom, esse texto fala, pela graça sois salvos. Agora, eu pergunto, nós somos salvos pela graça ou por Jesus Cristo? Quem morreu na cruz? Foi a graça ou foi Jesus Cristo? Claro que eu estou fazendo um trocadilho, porque na verdade, você vai falar assim, quem morreu na cruz foi Jesus. Mas você não consegue separar Jesus da graça. Ou seja, Jesus e a graça, você não consegue separar um do outro, porque na verdade, estamos falando de uma coisa só. Jesus e a graça de Deus é uma coisa só. Portanto, Jesus Cristo é a graça de Deus. Quando a Bíblia fala que nós somos salvos pela graça, está falando que nós somos salvos por Jesus Cristo. Porque as duas palavras estão se referindo à mesma pessoa, a nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, quando a Bíblia fala assim, porque pela graça sois salvos, está dizendo, por Jesus sois salvos. Então está claro para você que a porta é Jesus e a graça também é Jesus. Resumindo, porta da graça é Jesus Cristo. E aí vem uma pergunta, será que Jesus, sendo ele a porta da graça, essa porta estaria aberta para todos? Sim ou não? O que você acha? Claro que sim. A porta da graça está aberta para todos. Ou seja, Jesus, quando morreu na cruz, morreu para salvar a todos. Jesus não morreu para salvar só um grupo de pessoas e abandonar os outros. Então veja, Jesus morreu para salvar os cristãos, os islâmicos, os budistas, morreu para salvar os judeus, os espíritas, para salvar pessoas de religiões orientais. Jesus morreu para salvar pessoas de todas as denominações. Jesus morreu para salvar o ser humano, a humanidade, independentemente de quem seja. Por isso, a gente afirma categoricamente aqui que a porta da graça, que é Jesus, está aberta para todos, para salvar a todos. Porque, de fato, o sangue derramado, a morte na cruz, a ressurreição, foi tudo isso feito em favor das pessoas de uma maneira geral. Então, não existe nenhum ser humano na face da terra que não tenha chance de salvação. Não existe nenhuma pessoa nesse planeta que não tenha oportunidade de salvação ou chance de salvação. Por pior que seja o elemento,
por pior que seja a pessoa, por pior que seja um ser humano, um homem ou uma mulher, ainda assim, o que aconteceu na cruz é possível alcançar essa pessoa. Então, de repente, tem alguém me assistindo que pensa assim: pastor, eu não mereço nada, eu já fiz muitas coisas erradas e horríveis. Talvez eu esteja falando agora para uma pessoa que já cometeu crimes, que já cometeu pecados horríveis. E você deve estar pensando: eu não mereço nada, pastor. Eu não mereço a morte de Jesus. Eu não mereço Jesus ter morrido por mim. E quer que eu seja bem sincero? Você não merece mesmo. Não é só você que não merece. Eu também não mereço. Nenhum de nós merece. Os méritos são dele. Os méritos são todos de Jesus. Então, na verdade, a salvação é um dom imerecido. A graça é um dom imerecido. Nós não merecemos, mas pela misericórdia de Deus, pelos merecimentos de Jesus, nós podemos ser salvos. Agora, é claro, depende de uma decisão, né? Você tem que tomar uma decisão, porque se você não tomar uma decisão, aí sim, o que aconteceu na cruz não tem significado nenhum para você. Então, o importante mesmo é você tomar uma decisão e aceitar a Jesus. Se você não aceitar, aí obviamente a morte dele seria em vão para você. Então, a porta da graça é Jesus Cristo e essa porta está aberta para todo tipo de pessoa. Agora, note uma coisa muito interessante. Nós temos duas situações. De um lado, você tem o ser humano fugindo de Deus. Do outro lado, você tem Deus lutando para buscar e para salvar o homem. Eu vou lhe mostrar dois textos na Bíblia, em que um mostra o homem fugindo e o outro mostra Deus procurando o homem. Vamos abrir a Bíblia, eu vou te mostrar o homem fugindo de Deus e Deus indo à procura do homem. Veja o que diz Gênesis, capítulo 3, versículo 9. Diz assim: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Agora veja o versículo 10. Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Entende? Então observe o seguinte: o homem pecou, e após pecar, o homem fugiu de Deus. O homem passou a ter medo de Deus, passou a ter vergonha de Deus, e simplesmente o homem fugiu de Deus. E Deus chegou no jardim e não viu o homem ali, então Deus pergunta, Deus procura e diz: Adão, onde você está? Adão, onde você está? E Deus começa então a procurar o homem, e a partir daí, Deus inicia uma busca, uma caminhada, uma jornada, e Deus começa a procurar o homem. E a cena é mais ou menos assim: Deus procura o homem e o homem foge de Deus. Essa é a cena. Por isso que nessa busca de Deus pelo homem, Jesus Cristo então deixou o céu e veio até aqui, na tentativa de buscar, de salvar, de resgatar o homem. Mas nós, seres humanos, estamos sempre fugindo de Deus. Já observou isso? Primeiro, a pessoa fala assim: não tenho tempo para ir à igreja. Sabe o que é isso? Fugir de Deus, tentativa para fugir de Deus. Outra coisa: não tenho tempo para ler a Bíblia. Outra coisa: eu não entendo a Bíblia. Outra coisa: as igrejas não são de confiança. Outra coisa: estou muito cansado. Cada um tem um argumento. E, na verdade, tudo isso se resume numa frase: o homem está tentando fugir de Deus. E Deus continua perguntando: onde estás? Adão, onde estás? Maria, onde estás? José, onde estás? Antônio, onde estás? Pedro, onde estás? E Deus está procurando você. Onde é que você está? Aí você vê esses dois lados. E o texto que eu quero mostrar agora, que está no livro de Salmos, diz assim, Salmos 139, versículos 7 e 8, especialmente o 7. O 7 tem uma pergunta que, se você entender essa pergunta, eu posso parar o programa agora, porque já valeu a pena ter feito o Arena de hoje. Olha só a pergunta: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Na verdade, são duas perguntas num versículo só. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde? Vai, me diz.
Para onde fugirei da tua face? Tem algum lugar? Dá para fugir de Deus? Dá para fugir do Espírito Santo? Dá para fugir de Jesus Cristo? Claro que não. E por que a gente continua tentando? E por que você não frequenta a igreja? E por que você não lê a Bíblia? Por que você não toma uma decisão? Por que você não se entrega? Por quê? Quer saber de uma coisa? Quando você nasceu, você não tinha nada, né? Era uma criança, nasceu, não tinha nada, você não tinha nada. Não tinha dinheiro, não tinha cartão de crédito, não tinha carro, você não tinha roupa. Você nasceu sem nada. E quando você morrer, vai levar o quê? Quando você morrer, o que você vai levar? Fala para mim. O seu carro você vai levar? E o cartão de crédito vai levar? E o dinheiro que você guardou vai levar? E o diploma que você tem vai levar? E as 2 faculdades que você fez, você vai levar? Claro que não, né? Então, por que as coisas de Deus ficam para segundo lugar, para terceiro, para quinto ou para último lugar? Fala para mim. Por quê? Por que você insiste em fugir de Deus? Veja, Jesus morreu na cruz para salvar você. Jesus Cristo é a porta da graça. E essa porta está aberta para você. Por que você não entra? E tem uma coisa a mais. Existem muitas pessoas que têm vergonha de Deus, sabia? Vergonha de pegar uma Bíblia e de ir para a igreja. Tem gente que fala assim, pastor, e os meus amigos, e a minha família, e não sei o que e tal. E tem vergonha. Você precisa parar e pensar o seguinte. Jesus, quando morreu na cruz, como estava Jesus? Jesus estava praticamente sem roupa. Tiraram a roupa dele e fizeram um tipo de um jogo, fizeram ali e leiloaram entre eles, venderam. Jesus foi pendurado na cruz quase sem roupa. Sabe por quem? Sabe por quem Jesus morreu? Por você. E se Jesus não teve vergonha de se entregar por você, por que você tem vergonha de se entregar para Ele? Diz para mim. Então, amigo, no primeiro bloco do programa de hoje, você viu que já comecei fazendo um apelo para você. Porque esse tema é um tema de decisão. Porque esse tema é um tema de salvação. Porque essa é a sua hora, esse é o seu dia. E de hoje, você não pode fugir, amigo. Hoje é o dia que você vai se entregar a Jesus. Eu já comecei fazendo um chamado para você. Porque Jesus é a porta da graça, porque Jesus está de braços abertos, porque Jesus ama você e porque Jesus está lutando por você. E enquanto eu estou falando aqui, o Espírito Santo está do seu lado, trabalhando com você, e Ele vai te incomodar, e Ele vai tocar em você até a hora que você parar, se ajoelhar e falar assim, tá bom, Senhor, eu te aceito. Amém? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um break, você toma uma água, chama os seus amigos, fala, ó, vem todo mundo, começou a arena. E já já eu volto. Olá, já estamos de volta com o programa A Arena do Futuro. E hoje vamos continuar no segundo bloco, esse tema maravilhoso que já começamos no primeiro. Prepare-se para entender melhor a respeito de Jesus, a porta da graça. Bom, no bloco anterior, a gente leu um versículo de Apocalipse 3, que é um versículo muito interessante. Eu queria voltar nesse verso, só para destacar uma frase para a gente continuar o tema. Apocalipse 3, versículo 8. Veja o que diz o versículo 8. Aliás, versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Ou seja, esse verso fala assim, quando Deus abre uma porta, ninguém fecha. Mas quando Ele fecha, ninguém abre. Isso quer dizer que a porta da graça que está aberta irá se fechar. Assim como ela está aberta hoje, ela se fechará um dia. É isso que o texto está sugerindo e está dizendo. Na verdade, quando você dá uma navegada na Bíblia, quando você viaja nos textos bíblicos, quando você pesquisa outros livros da Bíblia,
você descobre uma coisa muito curiosa, que na história, em toda a história, em vários momentos, portas se abriram e portas se fecharam. Eu vou te falar um pouco mais sobre isso. Por exemplo, no Jardim do Éden, quando Deus criou Adão e Eva e os colocou no paraíso, aquilo era uma porta aberta. Mas o dia que Adão e Eva pecaram, essa mesma porta que estava aberta se fechou. Entende? Outra coisa, na cruz do Calvário, Jesus morria na cruz do meio. À direita e à esquerda tinham dois ladrões. Enquanto Jesus pregava, enquanto Jesus pronunciava suas últimas frases, você percebe na história da Bíblia, em Lucas 23, que um ladrão da direita aceitou Jesus, e o ladrão da esquerda rejeitou Jesus. Quer dizer, no mesmo instante que a porta estava se abrindo para um, estava se fechando para o outro. Entendeu? Quando você vai para o tempo do dilúvio de Noé, Noé construiu a arca e Noé fez o convite, o apelo para as pessoas. Aquele momento a porta estava aberta. A porta da arca aberta representava a porta da graça. Mas, quando Noé terminou o apelo e viu que quem tinha que entrar já estava lá e os outros não aceitaram, Noé fechou a porta. Quando Noé fechou a porta, Deus fechou a porta pelo lado de fora. Então, aquela porta que estava aberta também se fechou. Assim também é com a porta da graça. A porta da graça, que é Jesus Cristo, está aberta para todos. Ou seja, Jesus está no céu, no santuário, intercedendo por todos. Ele morreu na cruz por todos, ressuscitou por todos, intercede por todos e voltará para buscar a todos. Só que nem todos estarão preparados e nem todos aceitarão. Por esse motivo, quando Jesus sair do santuário celestial, aí a porta da graça irá se fechar. Eu vou lhe mostrar isso na Bíblia. Veja só o que diz Apocalipse 16, verso 17. Capítulo 16, verso 17. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e seguiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. É isso. Quando Jesus terminar sua obra intercessória no santuário celestial, Jesus vai sair do santuário e vai dizer: feito está, ou está feito. Essa expressão está feito, ou feito está, sabe o que significa? Fechamento da porta. Porque Jesus vai sair do santuário. E quando ele sair, significa que não haverá mais advogado de defesa, que não haverá mais intercessor, portanto, a porta estará definitivamente fechada. E essa mesma linguagem, ou melhor, esse mesmo assunto, em outra linguagem, aparece em Apocalipse capítulo 22. Eu quero ler Apocalipse 22 e mostrar de uma outra forma a mesma coisa. Abra a Bíblia comigo no capítulo 22 de Apocalipse e nós vamos ler o versículo 11. Esse versículo é um versículo chave, é um versículo fundamental, é um versículo importante para você entender que essa porta um dia irá se fechar. E esse dia está muito, mas muito perto de se fechar. Então, abra sua Bíblia comigo em Apocalipse 22, verso 11. 22, verso 11 diz assim: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, continue o justo na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Ouviu isso? Ou seja, quando a Bíblia diz o santo continue santo e o ímpio continue ímpio, significa que vai chegar um momento em que a pessoa não poderá mais mudar o seu estado espiritual, a sua decisão, a sua vida espiritual. Chegará um momento em que quem for santo, será santo para sempre. Quem for ímpio, será ímpio para sempre. Ou seja, o ímpio não se converterá mais e o justo estará com a salvação garantida. Quando é que vai acontecer isso? Quando fechar a porta da graça. Porque o fechamento da porta é Jesus saindo do santuário celestial. Ou seja, ele sai do santuário, aí define: quem estiver salvo, estará salvo para sempre. Quem estiver perdido, estará perdido para sempre.
Essa é a linguagem apocalíptica para mostrar o momento em que Jesus sai do santuário celestial. E esse momento, amigo, será um momento muito terrível. Não é uma coisa agradável de se falar aqui, mas eu tenho que falar para você porque está na Bíblia. Ou seja, quando Jesus sair do santuário e cumprir esse verso, aqui na terra irão cair as 7 últimas pragas do Apocalipse. As 7 últimas pragas de Apocalipse aparecem no capítulo 16, Apocalipse 16. Você já leu? São pragas terríveis, que cairão depois do fechamento da porta. Veja só, Apocalipse 16, você tem o verso 1 e 2, a primeira praga, o verso 3 até o 7, o verso 3, a segunda praga, do verso 4 até o 7, a terceira, do verso 8 até o 9, a quarta praga, dos versos 10 e 11, a quinta praga, dos versos 12 até o 16, a sexta praga, e do 17 até o 21, você tem a 7ª e última praga. E são pragas terríveis. Uma delas, o mar vai se transformar em sangue, como sangue de morto. Os rios e as fontes das águas se transformarão em sangue também. Uma outra praga será sobre o sol, e o sol vai esquentar tanto que vai queimar os homens com fogo. Uma outra praga será sobre o trono da besta, especificamente sobre o trono da besta. Uma outra praga será sobre o rio Eufrates e haverá um secamento espiritual da vida espiritual das pessoas. E a 7ª praga será uma chuva de saraiva, pedras grandes, pesando 1 talento cada uma chuva de pedras, uma chuva de saraiva. Essas pragas todas cairão depois que Jesus sair do santuário celestial. Entendeu? Então, quando nós falamos em fechamento da porta, estamos falando de alguma coisa muito séria. Estamos falando que o tempo de misericórdia para salvar uma pessoa, o tempo da graça para salvar uma pessoa vai acabar. E depois que Jesus sair do santuário, não haverá mais chance, não haverá mais oportunidade. Por isso que nós estamos aqui no Arena, por isso a gente prega o Evangelho e faz convite, e faz apelo, e implora, e insiste para você tomar uma decisão. Porque amanhã, quando Jesus sair do santuário, esse amanhã que eu me refiro é no dia de amanhã, ou seja, num futuro próximo, não haverá mais chance. Então, meu amigo, não perca tempo. Você hoje está assistindo o Arena e quem sabe essa seja a sua única oportunidade ou a sua última oportunidade. Porque depois que Jesus falar está feito, cairão as 7 pragas. E as 7 pragas cairão, sabe sobre quem? A Bíblia fala, as 7 pragas cairão sobre aqueles que não aceitaram ou não aceitarem a Jesus como Salvador das suas vidas. Cairão sobre aqueles que rejeitarem o chamado de Deus. Sobre aqueles que aceitam o chamado de Deus, haverá uma proteção especial. Deus vai proteger aqueles que aceitarem a verdade, que se entregarem a Jesus. Eu estou abrindo a Bíblia aqui, no livro dos Salmos, no Salmo 91. Você conhece o Salmo 91? Já leu alguma vez? Conhece esse Salmo? Veja o que diz o Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Olha o verso 3. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Olha o verso 5. Não te assustarás o terror noturno, nem da seta que voa de dia. Verso 6. Nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Olha o verso 7 agora, atenção para o verso 7.
caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Sabe o que é isso? Que está no verso 7. Quando caírem as pragas, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Quem é que não vai ser atingido? Aqueles que tomarem a decisão em tempo de graça. Aqueles que aceitarem Jesus agora. Aqueles que entrarem pela porta agora. Aqueles que entregarem a vida a Deus agora. Ou seja, os que estiverem firmes com Deus, as pragas cairão, 1000 pessoas cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita. Ou seja, muitas pessoas serão atingidas pelas pragas, mas você não, porque você entendeu que a porta está aberta e entrou pela porta, tomou sua decisão, entregou sua vida a Deus e receberá a proteção e a bênção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o versículo 8 continua falando, olha o que diz o verso 8. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Verso 9. Pois disseste, o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. E aí vem o versículo 10, que me impressiona muito. Olha o 10. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Você ouviu isso? Praga nenhuma chegará à tua tenda. Ou seja, a praga não vai cair sobre você, a praga não vai cair sobre a sua casa, a praga não vai cair sobre os justos, a praga não vai atingir o servo de Deus. Por isso que eu fiz questão de ler uma parte do Salmo 91. A importância de entregar a vida a Jesus hoje. Porque lembre-se, em breve, a porta da graça irá se fechar. Jesus vai sair do santuário. E por isso, você precisa saber todas essas coisas para ter condições de tomar a decisão certa. E eu termino o segundo bloco chamando a sua atenção para mais um versículo. Para um versículo impressionante do livro de Amós. Amós capítulo 8, versos 11 e 12. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E andarão de mar a mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não acharão. Não acharão. Entendeu? Por quê? Porque a porta estará fechada, amigo. Por que então perder tempo agora? Por que então perder a oportunidade que Deus está dando agora? Por que não tomar uma atitude de fé? Por que não entregar a vida de uma vez por todas? Há quanto tempo você assiste o Arena? Há quanto tempo assiste a TV Novo Tempo? Há quanto tempo você acompanha os programas da Novo Tempo? Por que é que você não decidiu ainda? Você gosta de fazer perguntas para o Leandro Quadros? Gosta. Você gosta de ouvir as respostas? Gosta? Vem cá, e por que tu não toma uma decisão? Vai ficar até quando aí só fazendo perguntas? Hã? Vai ficar até quando aí tirando suas dúvidas? Por que não cria coragem? Por que não levanta em nome de Jesus? Por que não fala assim, chega, agora eu vou me entregar? Hã? Chegou sua hora de tomar a decisão? Você acompanha toda a programação do Novo Tempo, eu sei disso. Mas se você não tomar uma decisão, não tem o que fazer por você. E olha, eu estou falando assim, porque a Bíblia me fala de urgência. Porque o tempo está próximo. Porque a porta está aberta. Porque Jesus te ama. Porque Jesus tem um plano para você. Hoje, quando eu vi uma mulher de 91 anos de idade aqui no estúdio, a irmã Eva, que diz assim, pastor, eu sirvo a Deus há 50 anos. Eu vou falar uma coisa para você, sinceridade, eu fiquei arrepiado. Por quê? Porque eu fico pensando, né? Tantas pessoas mais jovens poderiam fazer a decisão que a irmã Eva fez. E por que não faz? Essa mulher, irmãos, essa mulher, eu vou pedir, eu vou quebrar todos os protocolos aqui do Arena, eu vou pedir para a irmã Eva entrar aqui, pelo menos até aqui, pode ser? Pode ser? Ajuda a irmã Eva a chegar até aqui. E eu vou explicar, à medida que ela chega aqui, Bedak, eu quero explicar uma coisa. Eu vou terminar o primeiro bloco, ô Juninho, com a irmã Eva aqui. Entendeu? Aí com ela eu vou para o intervalo. Mas eu quero que você mostre a irmã Eva,
Porque ela está com as duas pernas quebradas. Ela tem as duas pernas quebradas. Tem 91 anos de idade. E ela veio aqui hoje, rapaz. Chorou, se emocionou e disse assim: pastor, eu agora posso morrer em paz. Eu falei: irmã, não, a senhora vai viver muito ainda. E ela está aqui, porque ela diz assim: pastor, eu preciso assistir o Arena. Não é verdade, irmã Eva? E eu estou muito feliz com a senhora aqui, com a gente aqui. Eu também. Muito feliz. Mais ainda. Então, irmã Eva, a senhora é muito bem-vinda. Segura aqui na minha mão, assim, aqui no meu braço, aqui assim. Deus abençoe a senhora. Com a irmã Eva aqui, deixa eu olhar, olha para ele ali. Com a irmã Eva aqui do meu lado. Eu sei que está um pouco escuro aqui, eu sei disso. Mas com a irmã Eva aqui do meu lado, eu quero te dizer, vale a pena tomar uma decisão. Amém. Vale a pena entregar a vida para Jesus. Amém. Vamos fazer um intervalo, já já eu volto com o terceiro e último bloco para te fazer mais um chamado. Amém. Até já. Muito bem, já estamos de volta com o programa Arena do Futuro. Hoje, realmente um dia emocionante, com testemunhos ao vivo, tocando o nosso coração. E agora vamos para o estudo do terceiro e último bloco desse tema maravilhoso. Mas antes, eu quero oferecer a você um curso bíblico. Você que quer conhecer mais a palavra de Deus, nós temos aqui um DVD com 18 lições sobre profecias. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. É só mandar um e-mail para a gente e nós vamos enviar para a sua casa totalmente de graça. Tá bom? Agora sim, prepare-se para o estudo da palavra de Deus. Com a Bíblia na mão, a gente vai para a parte final desse tema sobre Jesus, a porta da graça, a porta que está aberta para você e para mim. Bom, no primeiro bloco, nós vimos detalhes da porta da graça. No segundo, a gente viu que a porta vai se fechar e a importância de tomar uma decisão. Agora, nesse terceiro bloco, eu quero falar sobre uma outra porta. Você pensa que existe só a porta da graça? Não, tem uma outra porta. E essa outra porta está aqui em Apocalipse 3. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Ouça só, acompanhe na Bíblia o que está escrito aqui. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Viu? Essa é outra porta. Essa porta é a porta, aqui ó, do coração. Agora Jesus não está falando da porta da graça, ele está falando da porta do seu coração. E eu queria que você fizesse um paralelo entre as duas portas. A porta da graça é Jesus e ele tem a chave. Por isso ele fala, quando eu abro, ninguém fecha. Quando eu fecho, ninguém abre. Agora, nesse verso, ele fala assim, eis que estou à porta e bato. Sabe por que ele bate? Porque Jesus não tem a chave da porta do seu coração. Só você tem a porta do seu próprio coração. Então você que vai dizer se abre ou se não abre a porta, o coração. E eu te pergunto, como está o seu coração? Fechado ou aberto? Se você falar para mim assim, pastor, está aberto, eu digo, então o que é que falta para você se entregar? E se você falar, está fechado, eu digo, e por que não abre? Jesus, quando a Bíblia diz que ele bate a porta do coração, essa expressão, eis que estou à porta e bato, sabe como é que ele bate? Ele bate através desse programa. Enquanto eu estou falando com você, o Espírito Santo está batendo a porta do seu coração. Quando você assiste qualquer programa da Novo Tempo, o Espírito Santo está batendo a porta do seu coração. Quando você ouve um hino ou canta um hino, o Espírito Santo está batendo a porta do seu coração. Quando você vai à igreja, quando você lê a Bíblia, quando você faz oração, o Espírito Santo bate a porta do seu coração. Então, nesse momento, ele está batendo a porta do seu coração. E Jesus bate através do Espírito Santo. Bom, Jesus bate a porta do seu coração desde que você nasceu.
E ele vai continuar batendo até o último suspiro, o último fôlego de vida que você tiver nessa vida, nessa terra. Ele vai bater e ele bate todos os dias. Algumas pessoas ouvem, outras pessoas não ouvem. Algumas pessoas estão fingindo que não ouvem, mas estão ouvindo. Ou seja, de uma forma ou de outra, Jesus está batendo e vai continuar batendo até o fim. Agora, a questão não é se Jesus bate ou não bate. A questão é se você ouve ou não ouve. Você viu no texto? O texto fala assim, eis que estou à porta e bato. Aí ele fala assim, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Porque são duas coisas, tem que ouvir e tem que abrir. E esse negócio de ouvir a voz de Deus, para então abrir o coração, a Bíblia fala sobre isso desde o Gênesis, desde o começo. Você sabe como era a comunicação entre Deus e o homem antes do pecado? Antes do pecado, Deus falava com o homem face a face, cara a cara, face a face, antes do pecado. Mas depois que o pecado entrou, o pecado formou uma parede, uma barreira, como diz Isaías 59. E essa barreira, esse bloqueio que o pecado trouxe, fez com que o homem não pudesse mais ver a Deus. E até hoje, o homem não pode ver a Deus, por causa do pecado. Entendeu? Então, o pecado criou essa barreira. E por isso, o homem somente ouvia a voz de Deus, mas não via mais a face de Deus. Com o passar do tempo, com o passar dos anos, o homem perdeu até mesmo a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. E hoje, o homem não ouve mais a voz de Deus. O homem foi se afastando, se afastando, se afastando, se afastando, se afastando pouco a pouco. E hoje, o ser humano está muito, muito longe de Deus. Por isso, Jesus fala, eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Você está ouvindo a voz de Deus? Você está ouvindo a voz de Deus? Consegue ouvir a voz de Deus através da Bíblia e através desse programa? Se você está ouvindo a voz de Deus, então abra o seu coração. Deixe Cristo entrar. Uma vez alguém falou assim, pastor, eu não sei como que eu abro meu coração. Como é que eu abro? Eu vou te explicar. Sabe como é que você abre o coração? Primeira coisa, eu vou fazer um chamado para você daqui a pouco. Aí você deve aceitar o chamado. Fala, pastor, eu aceito isso daí. Se você fala, eu aceito, você já abriu o coração. Segundo, se você decidir estudar mais a Bíblia e orar mais, é uma maneira de abrir o coração. Se você resolve frequentar a igreja, é uma demonstração de que o coração está aberto. Se você decidir passar pelas águas do batismo, é uma outra demonstração de que o coração está aberto. E se você permanecer firme na fé, então está concretizado de que o seu coração permanece aberto para Jesus. Ou seja, Jesus Cristo, ele fala com você, ele toca seu coração e ele deseja manter esse relacionamento com você. Ele quer entrar na sua casa e ele fala, habitarei com ele e ele comigo. Entendeu? Não é maravilhoso isso? Entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Esse cear, esse negócio de cearei contigo, cearei é tomar uma refeição. E a gente só convida para entrar em nossa casa para tomar uma refeição alguém que é da nossa intimidade e da nossa confiança. É isso que Jesus quer fazer. Ele quer entrar na sua casa, ser íntimo de você e quer que você seja íntimo dele. Em outras palavras, é uma relação de pai e filho, de salvador e do ser humano que precisa ser salvo, do Criador e da criatura. É isso que ele está falando. Agora, veja, eu li um texto no primeiro bloco que eu quero voltar a ler no terceiro bloco. Esse texto é o que está no livro dos Salmos. Eu vou ler esse texto e mais um. Veja só o que diz o Salmo 139. Você lembra da pergunta? Verso 7, verso 8. Ele diz assim, para onde me ausentarei do teu espírito?
Para onde fugirei da tua face? Esse foi o texto. Não tem para onde fugir. Jesus está batendo a porta do seu coração. Agora eu vou juntar esse texto do Salmo com Isaías. Veja o que diz Isaías 55. Isaías 55, verso 6. Esse verso é impressionante. Ouça. Buscai ao Senhor, ou buscai o Senhor, enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Verso 7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Que maravilha! Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. O que você acha disso? Vamos fazer o seguinte, eu agora vou sentar na minha cadeira e convido você a sentar comigo. Vamos agora ter aquela conversa de coração para coração, aquela conversa com maior intimidade. É quando eu sento aqui na minha cadeira e é como se eu estivesse na sala da sua casa, é como se eu estivesse com você dentro da sua casa. Na verdade eu estou pela televisão, mas é como se eu estivesse pessoalmente na sua casa. Esse é o nosso cantinho e aqui tem uma cruz, estamos perto da cruz, estamos no local de uma conversa mais privada, mais íntima. A pergunta, não a pergunta, mas a mensagem de Isaías 55 é: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Hoje é o tempo que você pode achar. Hoje é o tempo que você pode abrir o coração, porque a porta da graça está aberta. Se a porta da graça está aberta e o seu coração estiver aberto, está ótimo. Mas se a porta da graça está aberta e o seu coração estiver fechado, é péssimo. Por isso, eu quero te convidar agora para chegar mais perto. Chega mais perto. Vem, chega mais perto. Pode chegar bem pertinho de mim, bem pertinho. Vem pertinho de mim. Olha bem no meu rosto e nos meus olhos. Porque quando a gente olha um no olho do outro, significa sinceridade. Entendeu? E eu sou o seu pastor. Eu quero falar para você que é minha ovelha querida. Eu quero falar para você uma coisa que está no livro de Hebreus. Já está pertinho já? Está bem pertinho? Então, eu vou ler para você o que está em Hebreus. Hebreus capítulo 3, versículo 7 e um pedacinho do versículo 8. Olha só, continua olhando para mim. Diz assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Percebeu? Se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Você está ouvindo a voz de Deus? Então não endureça o seu coração. Abra o seu coração para Jesus entrar. Eu estou falando agora para uma mulher que precisa tomar uma decisão. Estou falando para você, mulher, que precisa entregar seu coração a Jesus. Estou falando a você, minha querida irmã, que já conhece a verdade e falta agora concretizar o seu passo de fé. Hoje é o dia, esse é o momento, essa é a hora. Jesus está chamando você. Estou falando para um homem que talvez esteja assistindo a Arena pela primeira vez. Jesus está chamando você. Hoje é o dia da sua decisão. Você não ligou a televisão por acaso. Você não está aqui na Novo Tempo por acaso. Você não ligou o seu aparelho por acaso. Hoje Jesus preparou esse momento. Você chegou em casa exatamente agora, não é? Você ligou a televisão exatamente agora, não é? É isso mesmo. Jesus está chamando você para que você abra o coração, para Jesus entrar na sua vida, e quando Ele entrar na sua vida, Ele vai fazer uma revolução na sua vida, Ele vai trazer para você e vai dar a você o que você não tem, mas o que você precisa. Ele vai tirar do seu coração aquilo que não presta, aquilo que não é bom, e Ele vai dar a você a paz, a esperança, a certeza da salvação. Então não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha dúvidas, não fique em cima do muro, busque ao Senhor agora. Agora você pode achá-lo, agora você pode se entregar, agora, hoje, aqui.
eu estou, em nome de Jesus, chamando você para você fazer a entrega total. Amém? Aceita? Você aceita esse chamado? Se você aceita esse chamado, eu vou orar por você. Curve a sua cabeça, feche os olhos. Depois da oração, quando eu falar amém e terminar o programa, procure a igreja adventista mais perto de você e fale para os irmãos e para o pastor a sua decisão. Amém? Vamos orar. Querido Pai, obrigado pelo programa de hoje. Obrigado porque Jesus é nosso Salvador. Jesus é a porta da graça aberta. Jesus está nos dando hoje mais uma oportunidade. E obrigado porque essa pessoa entendeu, aceitou e se entregou. Eu agora, Pai, peço uma bênção para esse homem, para essa mulher, para essa família, para essa casa, para esse lar. Salva-nos para o teu reino, em nome do Senhor Jesus. Amém.